Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre MMC e MDC, aquele assunto que eu fiquei falando com vocês o tempo inteiro. Então já imaginam a minha empolgação, não é? Para dar esse conteúdo para vocês. Preparei com muito carinho e espero que vocês gostem. Não deixem de anotar as dúvidas e me perguntar assim que necessário. Um grande beijo e um excelente estudo a todos vocês. Beijo da tia Mariana. Então, meus amores, hoje nós vamos falar sobre MMC e MDC. E é importante também que a gente consiga estabelecer a relação entre um e outro e também com a nossa realidade de vida. MMC e MDC são duas operações que nós podemos utilizar no nosso cotidiano e que nós utilizamos sem perceber. A família de vocês, os pais de vocês já efetuam esses cálculos, esses procedimentos e talvez nem percebam que estejam fazendo um mínimo múltiplo comum, um máximo divisor comum. Então é bem bacana que além da gente entender os cálculos e os procedimentos, a gente também entenda e compreenda a definição de MMC e MDC. Então vamos lá. Máximo divisor comum é o nome que nós damos para o MDC. O que significa isso? É um número que é o maior divisor dos outros dois ou mais números naturais, que nós vamos efetuar a conta. Então, uma relação entre 2 e 4. Qual é o maior divisor comum entre eles dois? E por aí vai. Então, o máximo divisor comum de 2 ou mais números naturais é igual ao produto, ou seja, a multiplicação de todos os fatores comuns. Então, para que eu encontre o MDC, a partir da fatoração que vocês já sabem fazer, a partir da fatoração, vocês vão multiplicar apenas os números que são comuns a todos eles, ou seja, os números que dividem os 2 ou 3 números naturais que aparecem na minha conta. Nós vamos verificar isso melhor depois na atividade, tá bom? E o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais decompostos é igual ao produto, também multiplicação, de todos os fatores comuns. Então, pode ser comum, pode ser não comum, não importa. É fator, é um divisor, você vai multiplicar aquele cara ali por todo mundo. E tá tudo bem, tá bom? O mínimo múltiplo comum, ele quer saber qual é o menor múltiplo, ou seja, qual é o menor número que é múltiplo daqueles 2 ou daqueles 3 números ali. Então, enquanto um eu quero saber o maior divisor, o outro eu quero saber quem é o menor múltiplo, tá bom? Também vou ter uma observação que vocês já devem ter ouvido falar sobre, esses números são primos entre si. Ser primo entre si significa não ter nenhum divisor comum, a não ser o 1. Não tem ninguém que é comum aquele cara ali. Todos eles têm divisores diferentes. Então, a gente diz que ele é um divisor, é um primo entre si. O mínimo múltiplo comum, ele geralmente é usado para problemas que envolvam corrida, competição, horário de remédio, viagens de avião, de navio, de carro, de ônibus, enfim. Então, uma competição e uma corrida seria assim, a Sara correu 40 metros e a Evelyn correu 50 metros. Em qual momento elas vão se encontrar de novo? Então, elas vão ficar dando umas voltas ali, uma tá 40 metros, outra tá 50 metros por hora, mas até algum momento que elas vão se encontrar. Quando que elas vão se encontrar? Isso seria um procedimento de mínimo múltiplo comum, né? Você vai saber qual é o próximo múltiplo das duas. Também temos o horário de remédio, que é o exemplo que eu dei aqui. Joana foi ao médico e agora tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas e um analgésico de 8 em 8 horas. Ela tomou os 2 comprimidos às 16. A que horas voltará a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo? Então, o que nós temos que fazer? Um MMC entre 12 e 8. Qual é a palavrinha-chave aqui na minha operação? Exatamente essa daqui, né? A que horas voltará a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo?
Então, sempre que eu ver palavrinhas, a que horas, quando que eles vão se encontrar de novo, a que horas que ela vai tomar remédio, quando os carros vão se encontrar de novo, quando que os navios vão se encontrar de novo, questões assim, elas significam MMC. E temos também o MDC, que é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, a palavra divisor, ela já me dá de cara o que eu tenho que realizar. São problemas que quase sempre vão falar dividir, repartir, fracionar, partilhar, distribuir. Então, sempre que tiver essas palavrinhas na pergunta, né? Ah, fulana quer dividir em partes iguais, o Lucas quer dividir em partes iguais, né? O Tiago quer dividir também, quer repartir entre os amigos. O Pedro também quer repartir entre os amigos, quer fracionar um pedaço de bolo e por aí vai. Então, essas palavrinhas mágicas, elas significam que eu tenho que realizar um máximo divisor comum. Eu coloquei um exemplo aqui. A dona Deolinda, para a festa de aniversário do Vasco, preparou 30 risóis, 36 croquetes e 42 pastéis. Distribuiu-os por pratos de modo que cada prato ficasse com o mesmo número de risóis, croquetes e pastéis. Quantos pratos conseguiu arranjar a dona Deolinda? Então, qual é a questão aí da dica? Aqui, ó, distribuiu-os. Caramba, essa palavra aqui, ela já me diz o que eu tenho que realizar. Beleza, pessoal? Então, agora ficou bem bonito, ficou bem bacana, mas e aí? Como nós vamos realizar o MMC e o MDC? Preparem-se que eu vou mostrar o videozinho que eu preparei dessas questões aqui. Ok, então. Agora nós já sabemos o que é MMC e o que é MDC. MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, qual é o menor número que é múltiplo desses dois aqui. E o MDC é o máximo divisor comum, ou seja, qual é o maior divisor desses três carinhas aqui juntos. Também aprendemos que MMC está sempre relacionado a questões que falam sobre competições, corridas, viagens de ônibus, avião, carro, também remédios, sobre o período que eu tenho que tomar um remédio. Enquanto MDC, ele vai falar sobre questões que envolvam divisão, partilha, dividir igualmente, repartir entre todos e por aí vai. Então, aqui nós temos duas questõezinhas, dois exemplos, para poder tirar as dúvidas sobre como realizar o procedimento do MMC e o procedimento do MDC. Já aviso a todos vocês que o processo é o mesmo, tá, pessoal? Só vai mudar um detalhezinho. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui no nosso MMC. O MMC, ele me deu uma questão falando sobre um período de tomar remédio, que esse período, um remédio se tomava de 12 em 12 horas e o outro remédio se tomava de 8 em 8 horas. E aí a pergunta era assim, quando que vai se tomar o remédio novamente, junto? Então, para que eu possa descobrir essa questão, tem que fazer o MMC entre 8 e 12. Então, vamos lá. Vocês já sabem fatorar, então agora tá tranquilo. Colocamos os dois números um do ladinho do outro, com uma vírgula separado. E traçamos uma linha assim, bem bonito. E agora vamos começar a dividir, sempre pelos números primos, tá bom, pessoal? Qual é o primeiro primo? 2. Como os dois são pares, vamos lá, divide por 2. 12 dividido por 2 dá 6, e 8 dividido por 2 dá 4. Novamente, eu tenho dois números que são pares, então eu torno a dividir por 2. 6 dividido por 2, 3, e 4 dividido por 2 é o 2. Ainda tenho um número aqui que é par. Então, enquanto eu tiver um número que é divisível por 2, eu vou dividir, tá bom, galera? O 3 não divide 2. Então, quando um número não divide o nosso divisorzinho, eu repito ele, sem problema nenhum, tá? 3 dividido por 2 não dá, então eu repito 3. 2 dividido por 2 é 1.
Então, eu encerrei 1, mas tá faltando ainda esse aqui. Quem que eu posso dividir o 3 para encerrar minha conta? Pelo próprio 3. Ele é primo. Então, fica 1 e 1. Encerrei. Terminei aqui, ó, 1 e 1. Acabei com a minha continha. Encerrei aqui com o 1 e 1. Agora, qual é o MMC? O MMC vai ser exatamente a multiplicação desses caras todos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, o que nós podemos tirar dessa questão? Que daqui a 24 horas... vamos tomar o remédio, os 2 remédios ao mesmo tempo. Então, o procedimento é simples. Vou dividindo os meus números, sempre por todos os primos, e só passo e só mudo de divisor, ok? Pelo outro primo, quando eu não tiver mais como dividir pelo anterior. Chegamos no final 1, 1, ou entre outros uns que podem aparecer, eu vou multiplicar todos os meus divisores e o resultado é o MMC entre 12 e 8. O que significa isso aqui, pessoal? Significa dizer que o menor múltiplo de 12 e de 8 é 24. Beleza? Então, menor múltiplo comum. 24 é o menor múltiplo comum de 12 e de 8. É o menor número que tem na tabuada e que tem ao mesmo tempo na tabuada de 12 e de 8. Beleza? Vamos, então, agora para o MDC. O MDC é o mesmo procedimento, pessoal, só vai mudar um detalhe. E eu já vou passar uma dicasinha para vocês não errarem em MDC. A questão dizia que a vozinha fez uma festa e fez 30 risóis, 36 croquetes e 42 pastéis. E queria colocar isso em embalagens com a mesma quantidade. O procedimento é o mesmo. Coloco 30, 36 e 42 na mesma fração, tá bom? Puxa uma linhazinha bem bonita e começa a efetuar a divisão. Agora, o que eu vou precisar que vocês se atentem aqui no MDC? Sempre que um número aqui do lado dividir os 3 ao mesmo tempo, vocês vão fazer uma bolinha. Combinado? Então, vamos lá, ó. 30, 36 e 42 são divisíveis por 2. Então, eu posso colocar o 2 aqui. 30 por 2 é 15. 36 por 2 é 18. E 42 por 2 é 21. Então, de cara, o 2 dividiu esses 3. Então, eu vou fazer uma bolinha no 2. Bem bonita. Beleza? Agora, vamos lá. 15, 18 e 21. Caramba! Ainda dá para dividir por 2 aqui. Então, eu não vou conseguir fazer uma bolinha dessa vez, porque o 15 não divide 2, então eu repito ele. 18 divide, dá 9. 21 não divide. Então, botar o 21 aqui. O que acontece agora? Eu coloco ou não coloco bolinha no 2? Não vou poder colocar, beleza? Agora, vamos seguir. Agora, eu tenho 15, 9 e 21. Nenhum desses 3 aqui é divisível por 2. Então, eu já esqueci o número 2, vou para o próximo primo. O próximo primo é 3. Então, 15, 9 e 21 dividem por 3. Tem na tabuadinha dele. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. E 21 dividido por 3 dá
7. Olha que bacana. 15, 9 e 21 dividiram os 3 por 3. Então, eu coloco uma bolinha no 3. Agora, vamos lá. 5, 3 e 7. Caramba, os 3 números, eles são primos, pessoal. Então, o 3 vai dividir esse cara aqui. E aí, eu vou repetir o 5 e o 7. Agora, eu vou pro 5, que é o outro primo, que vai dividir somente esse. E o 7 repete. E no final, o 7, que vai terminar com o 1, 1 e 1. Agora sim, acabei o meu problema. E vou efetuar a multiplicação. Só que aí tem um detalhe. No MDC, eu só multiplico os números que tem bolinha, um do lado do outro. O que significa isso, pessoal? Porque como eu quero o maior divisor comum, tem que ser aquele cara que divide os 3 ao mesmo tempo. É o maior número que divide os 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou só multiplicar os números que tem bolinha. Por isso que eu dei a dica para vocês fazer bolinha, porque aí vocês não têm como errar. Jamais vão errar essa conta. Vão efetuar a multiplicação normalmente, tá? Fatoração normalmente, colocando bolinha nos números que dividem todo mundo ao mesmo tempo. No final, encontram o valor. Então, recapitulando o MDC, efetuamos as fatorações normalmente, obedecendo o critério de divisibilidade e também a ordem. Eu só posso dividir por outro número quando já dividi todo mundo. Que não der mais para dividir por 2, aí eu vou por 3. Quando não der mais para dividir por 3, aí eu vou para 5. Quando não der mais para dividir por 5, aí eu vou para 7. A ideia é essa, tá bom? E aí, quem vai ser o meu maior divisor comum? Vai ser a multiplicação daqueles numerozinhos que estavam com a bolinha. Por isso que é importante não esquecer a bolinha, pessoal. Então, aqui nós temos o procedimento para realizar o MMC e o MDC. O MMC, eu realizo a multiplicação de todos os meus divisores, a fim de encontrar o menor múltiplo desses todos esses caras aqui. Se tivesse 3, 4, 5, enfim. Quantos tiverem, o valor que você encontrasse de resultado ia ser o menor múltiplo comum entre eles. E o meu MDC, eu preciso realizar a fatoração, mas fazendo uma bolinha, ou uma estrelinha, ou um coração, enfim, o que vocês preferirem, em todos os números que dividem os 3, ou os 2, ou os 4 ao mesmo tempo, tá bom? Então, dividiu todo mundo, você faz uma bolinha. Deixou de dividir alguém, você não faz mais essa bolinha, tá bom? E aí, no final, o resultado que você encontrar vai ser o maior divisor comum. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo!